Queremos dar a paz do Senhor, a pastora Irmã Fátima em Maputo. Quem mais? Lígia, Sim. Vânia. Os meninos lá, né? É. Os meninos Antoninho, o Antônio, Manuel, o Wilson, a Miriam. Quem mais? O Eduardo, né? Que estava doente, Eduardo, né? temos orado por vocês e vamos aí, né? Trazer essa palavra para vocês aí, para nós todos, né? Uma palavra de estudo, né? Esta manhã de domingo, nós queremos compartilhar com os irmãos o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Eu vou ler, na minha versão, pastor, até uma versão um pouquinho assim, mais gostosa, né? Gostei dessa versão aqui. Então diz o seguinte, né? O apóstolo Paulo, escrevendo a carta à igreja de Tessalônica, e nós queremos fazer de Maputo a nossa Tessalônica, né? Nesse estudo. Então o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Paulo estava em Filipos pregando o evangelho com muitas dificuldades, mas ele pode ver o resultado dessa semeadura. Então a pregação do evangelho, pastora, a semeadura, né, que nós chamamos da pregação do evangelho, traz uma resposta. Paulo já está afirmando isso, que em Filipos não foi infrutífera, ou seja, deu frutos. Tanto deu frutos que essa igreja aqui, a igreja de Tessalônica, não é? Que nasceu nessa ação missionária do apóstolo Paulo em Filipos, né? Ele continua dizendo: mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Outra coisa, pastora, que a gente pode ver aqui, que a pregação do evangelho não nos poupa de lutas e tribulações. Então, quando nós entramos num campo para iniciar um trabalho de plantação de igreja, que é o nosso chamado ministerial, que é o nosso chamado missionário, nós temos que ter essa certeza, nós temos que ter essa prudência de saber que será em meio a muitas lutas. O pastor então Sim. pode comentar sobre essa questão, não é? Iniciando o ministério, as lutas que advêm dessa ação missionária. O evangelho ele nos traz desafios, né? E os desafios são confrontos que muitas vezes nós vamos ter com o mundo espiritual e até com o mundo material também. Então, porque na verdade quando nós pregamos o evangelho, nós vamos enfrentar algumas adversidades, né? Nós vamos enfrentar desafios que às vezes vêm contra aquilo que nós estamos ministrando, que nós estamos pregando, que nós estamos ensinando, né? Que são as religiões, que são seitas, que são pessoas que se dizem ateias, né? Ateus, religiosos, né? Que já têm uma religião, eles vêm em confronto. E com isso tem a questão do mundo espiritual também, sim, né, pastor? Sim. O diabo não quer que a gente semeie a palavra de Deus, né? Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? Sim. É contra os principados, é contra as potestades. Sim. Então, pastora, vamos colocar dessa forma, né? Quem se aventura ao ministério tem que saber que o apóstolo Paulo diz que é com muitas lutas. Não se edifica sem combater. Não se planta no ministério sem ter realmente um embate com o inimigo, né? O inimigo que veio para fazer a obra destruidora dele. O evangelho a semeadura do evangelho é como se estivesse numa guerra, né? Você é um soldado, nós somos um soldado, né? Soldados de Cristo. Sim. E nós temos que estar bem forjados, né? Yeah. E por quê? Porque vai vir os embates. Quem não está forjado, quem não está bem vestido, isso tudo, essa armadura, esse revestimento, essa vestimenta, é a preparação na palavra, é a preparação no conhecimento de Deus. Para quê? Para quando o confronto, quando vier o embate, você está pronto, você não vai cair em terra, né? Você não vai ser derrubado pelo inimigo. Então, nós somos os soldados de Cristo. E temos que estarmos conscientes que estamos enfrentando um combate. Uma guerra. Né? Uma guerra.
Então, pastora, outro dia a pastora pregou com muita propriedade, né, sobre a questão da armadura de Deus. A pastora falou agora esse ponto, não é? O obreiro tem que estar revestido de toda a armadura de Deus, para que ele possa ir para a guerra e não sofrer derrotas. As lutas, elas são inerentes, elas são coisas que vão acontecer na caminhada do ministério, mas não são coisas que vão nos derrotar ou nos fazer recuar. Ao contrário, quando nós estamos revestidos de toda a armadura de Deus, nós resistimos, sabendo que Paulo fala, né, nesse texto que nós lemos de 1 Tessalonicenses, que não é infrutífero. Nosso trabalho no Senhor não é infrutífero, não é vão. É 1 Coríntios 15:58. O nosso trabalho no Senhor não é vão, mas é preciso estar revestido, né, pastora? Sem o revestimento, o que acontece? O desânimo, o abandono, não é? O recuo, o retrocesso, ou as coisas não andam, porque quem não está revestido de toda a armadura de Deus não tem confiança. E esse revestimento vem através da oração, da leitura da palavra, da comunhão com Deus, da intimidade com Deus, né? Porque hoje aparecem muitos obreiros, né, pastor? Sim, bastante. Aparecem muitos obreiros. Bastante. Mas que tipo de obreiro nós temos, né? Que tipo de obreiros que não conseguem enfrentar embates, que não resistem, né, no dia mal. Sim. Por quê? Porque eles estão despreparados. Exatamente. Né? Eles estão despreparados e qualquer vento vai derrubá-los. Né? Então, por bem a gente vê, né, quando a palavra de Deus fala que pela árvore conhecereis os frutos, né? Ou pelo fruto conhecereis a árvore. Sim. É claro que toda árvore ela produz fruto bom e fruto ruim também. Mas os frutos ruins são os mínimos, né? E quando vem o vento, vem a tempestade, essa árvore é chacoalhada e o fruto ruim vai cair. Sim. Então aí você vai identificar, né, aquele que é e aquele que não é. E hoje nós estamos vivendo dias difíceis que precisamos que o seu caráter seja forjado, né? O que mais temos dificuldade no tempo da pregação do Evangelho hoje, ou de preparar alguém para ser um discípulo de Cristo, é na questão do caráter, né? Hoje nós não temos, dificilmente a gente vê um caráter bem forjado, né? Na palavra, no comprometimento, na sinceridade. Pessoas que às vezes você prepara, quando você pensa que está pronto, a pessoa recua. O problema não é só desistir, o problema é pessoas que não estão com caráter forjado, que são que ainda tem má índole, né? Que não foram, ou seja, são pessoas que não nasceram de novo, que estão na frente do ministério, na frente dos trabalhos, né? Esse é o desafio que enfrentamos, além das vidas que temos que conquistar, além de semear ou disseminar o Evangelho, nós ainda temos esse embate, né? Esse confronto, né? Para vencermos. Eu quero, pastor, para a gente continuar, né? Nós estamos dando uma instrução, não é, nesta manhã, e eu coloquei um tema, né? Um tema, melhor dizendo, para esse estudo, que é: a caminhada com Deus tem alto custo. A caminhada com Deus, custo. E aqui, Efésios capítulo 6, pastora, 2 versículos só, sobre isso que nós estamos a falar, sobre o revestimento do obreiro, né? O obreiro não pode achar que ele vai enfrentar o diabo, que é o adversário de Deus, adversário da igreja, que ele vai enfrentar um adversário sem estar realmente qualificado para tal. Então, o que nós trazemos nesta manhã é o que o apóstolo Paulo viveu como homem de Deus e era como homem de Deus, um homem revestido. Um homem que sabia o que estava a fazer, estava combatendo o bom combate. Ele pôde dizer isso no final da carreira: combati o bom combate. Mas o apóstolo Paulo não teve lutas, não teve dificuldades, pastora? Tantas que há uma relação na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 10, que ele relata passo a passo as tribulações que ele teve. Eu não tive nem 10%, pastora, das tribulações que o apóstolo Paulo teve. E tem pessoas que nós temos conversado com pessoas. Aqui o campo norte, né, de Moçambique é um campo extensíssimo. Nós estamos para começar um ministério lá nos nossos talhões, na Quiri, um lugar assim bastante rural, né, pastor? Um lugar bastante rural.
onde as pessoas também são mais rudes, né? Pessoas do campo, mais difíceis de serem trabalhadas. E a gente precisa de obreiros para aquele local. Obreiros aprovados, né? Obreiros aprovados. A gente não pode pôr a mão sobre alguém e fazer desse alguém um obreiro sem que ele esteja realmente provado e aprovado. Não é? Eu posso contar minha história bem rapidamente aqui. Quando meu pastor percebeu que eu era um evangelista, eu já tinha fundado 4 igrejas. Na nossa época, pastora, não havia um discipulado tão intenso, né? A rede social, não é? A internet, tudo é muito facilitado, né? Você resume livros, você faz exegese, né, de textos pela internet de uma maneira muito rápida. Houve várias pregações. Houve várias pregações. No nosso tempo, pastora, não havia isso. Nós estamos falando de quase 40 anos atrás. 30 anos atrás, né? 30 anos atrás. E mesmo assim, nós nos convertemos e nós entendemos o chamado e a vocação de Deus para as nossas vidas. E nós nos preparamos, pastor. Eu me lembro que eu acordava meia-noite eu assistia a televisão até 11h30, até meia-noite, e da meia-noite em diante eu parava para ler a Escritura, para me preparar. Eu não tinha, pastora, púlpito para me pregar. A minha pregação era nas casas, eu saía fazendo visita nas ruas. Então hoje, pastor, as pessoas com toda essa facilidade da internet, da mídia hoje, as pessoas estão muito cômodas, né? Obreiros que querem cargo, mas não querem encargo. Essa é a verdade. Querem cargo, mas não querem encargo. Se você dá uma tarefa, não quer cumprir do seu jeito, né? Às vezes querem cumprir do seu jeito, né? Na verdade, pastora, o cargo, né, que é o chamado ministerial, tem o seu custo, que é os encargos. Eu saí atrás de uma ovelha, irmãos. A gente pode olhar lá a questão da ovelha perdida, né? Um homem tinha 100 ovelhas. Uma ovelha caiu no precipício. Ele foi lá no redil, deixou as 99 e foi atrás da ovelha perdida. E hoje não, as pessoas querem o quê? As pessoas querem que as ovelhas venham. Irmãos, nós estamos vivendo dias da volta de Cristo. Nós estamos vivendo dias em que a religiosidade, a heresia tem crescido muito. Principalmente, pastora, no meio do arraial do povo de Deus. Não é uma heresia fora da igreja, não. Heresia sim no mundo, mas heresia que está dentro da igreja. Então, assim, resumindo, né, o meu pensamento aqui, a minha experiência, é que cargo existe um custo, tá? Existe um custo para você ser obreiro aprovado, e Paulo vai estar falando aqui. Mas a pastora falou sobre revestimento. Então, o apóstolo Paulo também fala aos Efésios, capítulo 6, verso 10 e 11, sobre o revestimento do obreiro. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Astutas ciladas. E aqui diz apenas as ciladas, mas podemos falar sobre as astutas ciladas do diabo. Quer dizer, o diabo não brinca em serviço. Então, queridos, é exatamente isso que é o tema, né, do nosso discipulado, ensino nesta manhã. Se você deseja o episcopado, um cargo ministerial, excelente obra você deseja. Paulo fala a Timóteo, mas existe algumas qualificações, existe algumas necessidades que você deve preencher como candidato a obreiro. Hoje a gente vê muito obreiro, pastor, a gente vê muito na internet isso, pregadores de mídia, pregadores da internet. A gente não vê hoje pregador que vai à favela, raramente você vê que vai à favela, que vai às ruas pregar o evangelho, que visita as pessoas, e essa necessidade continua crescente, porque as populações, pastora, das periferias da cidade, elas estão vindo todas para dentro da cidade. Por quê? Porque o recurso está na cidade. Então, se faça grupos familiares, né? Visite essas pessoas. Você tem contato, você tem amigo, você tem pessoas com quais você trabalha. Faça um grupo de oração com essas pessoas. Faça um compromisso com essas pessoas de evangelizá-las. Cria um núcleo, né? Hoje fala-se muito em célula, né? Pode ser até célula. Mas faça um grupo de oração com a pessoa que tem uma necessidade, né? Um grupo de estudo. Exatamente.
o versículo 3, né, que nós deixamos aqui, ainda Sim. não lemos, né? Pode ler então, pastora. Porque a nossa exortação foi com engano, nem com imundície, nem com a malícia. Mas para completar aqui o texto, né? Mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus quem prova os nossos corações. Aprovados por Deus, pastor, coisa, né? Somos aprovados por Deus. Aprovados por Deus, porque Deus nos confiou o quê? Deus nos confiou o Evangelho, né? Evangelho. Então, por confiança que Deus deposita em nós, né? Da pregação do Evangelho. Não é só bênção, né? Estou atrás de bênção, quero bênção para o meu lar, bênção para o meu esposo, bênção para os meus filhos. Tudo isso está no pacote. Tudo isso Deus faz. Acrescentado. Tudo isso Deus acrescenta. Mas nós temos que estar aprovados, né? Aprovados porque Deus nos confiou o Evangelho. E o custo disso é muitas vezes a renúncia que nós temos que fazer, né? Nós temos que renunciar à nossa vontade, nós temos que renunciar algumas coisas para que possamos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Que é, às vezes, ir, como o pastor falou, né? Ir a um local, ir a um lugar mais longe, ir ali atrás de uma pessoa, uma ovelha, né? Sim. Ou não só uma ovelha, mas ir atrás e fazer daquela pessoa uma ovelha, né? Sim, discipulado. E isso são, às vezes, custos que nós precisamos, muitas vezes, deixar, né? São renúncias que, às vezes, a gente tem que fazer para que possamos, do Senhor, né? Cumprir a vontade do Senhor. Entendendo que a vontade do Senhor é boa, é perfeita, é agradável e que, com certeza, teremos uma recompensa, né? Às vezes, a gente olha para trás e parece que a gente perdeu muita coisa. Às vezes, a gente olha para trás e a gente pensa assim, será que eu estou deixando de fazer algo e para poder alcançar uma outra pessoa que às vezes eu não conheço? Será que vale a pena, né? Eu ganhar uma vida que eu não conheço? Eu estou deixando lá meu filho, eu estou deixando, né, meus parentes, e parece ser uma perda, né? Como no meu caso, por exemplo, no nosso caso. Será que eu estou deixando lá meus filhos, estou deixando a minha parentela? E quantos deles ainda precisam conhecer o Evangelho? Será que eu não deveria estar lá anunciando o Evangelho? Mas o nosso Evangelho é o nosso testemunho, né? Para a nossa parentela é o nosso testemunho. Sim, testemunho de então, vida. De longe eles estão vendo quem você é, o que você está fazendo. Então, isso é mais válido, né? Hoje eu entendo assim, hoje isso é mais válido do que muitas vezes você abrir a boca e ter que evangelizar os seus familiares. Porque Deus, assim como Ele levanta você para evangelizar outros, Deus levantará outros para evangelizar outros. E assim por diante, né? Sim. A palavra, como diz, né, a palavra do Senhor, o profeta às vezes não tem honra na sua própria casa. Deus levanta outro profeta, né? E nós temos que ser profetas nas nações. Nós temos que ser profeta nos outros lugares, onde quer que Deus queira que a gente vá. E aqui Paulo fala, né, dessa exortação, né? Porque a nossa exortação não foi com engano, não foi com imundície, mas foi e nem com malícia, né? Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho fosse confiado. Então Deus, Ele confia o Evangelho em nós, né? Exatamente. É tão maravilhoso isso. Agora Deus confia o Evangelho naqueles que têm o caráter forjado. Porque o primeiro passo de uma pessoa convertida é que a natureza velha dela já morreu. Né? E o que a gente às vezes está vendo hoje, aqui mesmo, né? Aqui mesmo, não estou dizendo só em Nampula, mas nesse contexto de que nós estamos vivendo aqui, é a dificuldade que a gente tem enfrentado para forjar caráter, né? Para pegar uma pessoa e falar assim, vamos ver se essa pessoa não mente, vamos ver se essa pessoa é fiel, né? Vamos ver se essa pessoa vai cumprir o que eu estou dizendo para ela fazer. Então, muitas vezes a gente não vê isso. Por quê? Porque é um caráter que ainda precisa ser trabalhado. É claro que nós sabemos que o Espírito Santo é que faz a obra, não é o homem. E não somos nós mesmos, não é o nosso conhecimento. Não. Porque a pessoa pode ter sabedoria humana. Essa semana mesmo ouvimos, né, um testemunho. Então, a pessoa até diz, olha, não é o nível de conhecimento que você tem. A questão é de caráter. Né? Então, o caráter pode ser uma pessoa bem humilde, com uma pessoa muito... Ela pode ter problema de caráter, né? Então, e é isso que Deus olha, né? Por isso que Deus,
Deus diz na sua palavra que ele olha com seus olhos procurando alguém para tapar a brecha, né? Sim. E naquele tempo ele dificilmente ele achou alguém para tapar a brecha, porque ele olhava, esse tem problema de caráter, aquele também tem, esse também tem, até que Deus então age, que Deus possa achar em nós um caráter forjado na sua palavra, não sofrer dano, porque o apóstolo Paulo, mesmo que venhamos a sofrer dano, mas que nós possamos passar por isso, sabendo que lá na frente vamos receber uma coroa, né? Existe uma palavra que diz assim, talvez um evangeliquez, né? Um pensamento, mas a palavra do Senhor Deus, ela respalda isso, né? Nós não podemos pregar o que nós não vivemos, pastor. Dificilmente alguém pode ser um obreiro que tenha um ministério frutífero se ele não vive a palavra de Deus. Aqui Paulo tá falando sobre isso aqui, né? Versículo 4, né? De 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus. Aí eu me lembro daquela palavra, né? Do apóstolo Paulo a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, o obreiro aprovado é aquele que sabe manejar bem a palavra. Essa é uma espada, né? Não tropeça na palavra. Não tropeça no pensamento, não tropeça no objetivo de ser aprovado. Nós recebemos o Evangelho de Deus, né? Deus confiou a nós a sua palavra. Mas a sua palavra, ela precisa ser... precisamos fazer discípulos, né? Esse foi o grande ensinamento de Jesus para os seus discípulos. Portanto, e fazer discípulos de todas as nações. Não é ficar naquela visão de um umbigo, né, pastor? O evangelho de visão de um umbigo é aquele evangelho que a pessoa olha só, o meu marido não está crente, os meus filhos, a minha prole, a minha família, a minha malta. Não, nós temos que olhar, a dimensão é cosmos, nós temos que olhar o mundo inalcançado. Nós queremos que Jesus volte, e isso tem sido a oração da igreja em todas as partes do mundo. Mas Jesus só vai voltar quando nós nos estivermos como obreiros aprovados e entendermos que nós recebemos uma pérola de grande valor, que é esta palavra aqui, que é o Evangelho de Deus, Paulo diz. Essa é a pérola preciosíssima. Ser bem sucedido no ministério, você tem que levar muito aquilo que Deus te deu como confiança. Deus confiou em si. Deus depositou em si a confiança do Evangelho dele, a palavra dele. Isso é um privilégio, palavra dele, né? Privilégio. Deus confiar em nós a sua palavra. E a palavra não volta vazia, não é? Tudo que nós oramos, tudo que nós colocamos diante de Deus como obreiros aprovados, Deus responde no seu tempo, à sua maneira, mas Deus dá a resposta. Então, pastor, eu creio que é isso, não é? Pode fazer as considerações, né, que a pastora precisa fazer, e nós então louvamos a Deus por esta manhã. As considerações é que... Lê para mim de novo o título da mensagem. O tema, né? O tema da mensagem. A caminhada com Deus tem alto custo. Então, esse é o tema do estudo. Nós podemos entender isso, que Jesus ele já pagou um preço por nós. Ele já pagou o preço da humanidade. E ele deixou para nós apenas para que pudéssemos dar continuidade àquilo que ele já fez. É anunciar as boas novas. E as boas novas é isso. Ele subiu por nós. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. E isso envolve um desafio, né? Ele deixa um desafio para nós, de pagar esse preço, né? Esse preço, teve uma vez uma pessoa falou para mim, não, nós não precisamos pagar preço, porque Jesus já pagou o preço. Mas o preço é o preço da renúncia, de uma vida, viver uma vida sacrificial, porque o Evangelho é viver uma vida sacrificial. Sim, eu deixar o meu bem-estar para ir muitas vezes andar debaixo de um sol ardente, que né? Aqui é bem quente. Ou enfrentar um calor, né? Enfrentar uma outra temperatura, enfrentar uma outra cultura. Então esses são os desafios. Então esse é o preço que muitas vezes nós pagamos, mas esse preço é pago com alegria. A diferença é isso, nós pagamos um preço com alegria, sabendo que nós estamos lutando um bom combate que já está vencido. O bom combate nosso já está vencido, já foi vencido na cruz.
Então, por mais que a gente venha sucumbir, por mais que a gente venha sofrer retaliações, sofrer dificuldades, o nosso combate já está vencido. Essa é a nossa vitória e nós devemos nos alegrar por isso. Então vamos em frente, vamos pregar o Evangelho, vamos falar do amor de Deus, vamos fazer tudo aquilo que precisamos fazer enquanto há tempo. Jesus está voltando, ou seja, a igreja será arrebatada e nós temos pouco tempo. O relógio de Deus está quase chegando à meia-noite, né? Então nós precisamos fazer rapidamente. Nós não podemos olhar para o nosso desânimo. Muitas vezes bate o desânimo, mas vamos estar encorajados, vamos nos encorajar uns aos outros para que possamos levar essa palavra onde precisa ser levada, né? Às vezes aqui do lado, ó, nós temos aqui do lado, né? Do lado aqui. Estamos no meio de duas necessidades. Estamos no meio de muitas necessidades. Deus já me cobrou. Eu preciso falar do amor de Deus, eu preciso falar do Evangelho. Temos que romper as barreiras da religiosidade. Nós não podemos ter medo. Nós temos que ser corajosos, porque Deus busca corajoso. E temos que ser corajosos. E nós estamos vivendo esse tempo que temos que mostrar coragem, né? Mostrar ânimo. É isso, pastora. Minhas considerações, né? Seria isso. Vamos ter coragem, vamos em frente. Porque a luta já está vencida. O bom combate, Jesus já combateu por nós. Que Deus nos abençoe, né? Lembrando, pastor, eu quero só citar mais um texto aqui, mas lembrando, esse é de Deus e Deus é o Deus que fala mesmo, não é? E o obreiro aprovado, que recebeu o Evangelho de Deus, ele sabe a direção que Deus está a dar, o que Deus deseja que seja feito. Sim. Nós estávamos aqui um ano retrasado orando com um jovem, aqui em Nampula. E Deus deu uma palavra profética na boca da pastora. E eu interpretei aquela língua, aquelas línguas dos anjos. E Deus dizia o seguinte: a unção sobre o país Moçambique vem do sul para o norte, do leste para o oeste. Já são 2 anos, já são 2 anos, pastora, da palavra profética. Mas o rei Salomão disse que quem apenas observa o vento jamais semeará, jamais cegará, né? Então, amados, o pastor estava falando sobre temores aqui. Deixa eu contar esse testemunho rápido para os irmãos. Quando nós chegamos aqui, começamos o ministério há 3 anos no bairro aqui, foi um dos bairros mais violentos aqui no norte. E nesse bairro, diz que a pessoa que esteve conosco lá, uma das vezes, falou assim: esse bairro aqui foi o bairro que mais mortes aconteceram no período da guerra. Uhum. E então o apóstolo Paulo diz assim: temores por fora e tremores por dentro. Então nós entramos num bairro perigoso, estabelecemos um ministério ali, 3 anos. Todas as vezes que entrávamos lá, a batalha espiritual era muito forte. Ainda é muito forte. Ainda é forte. A gente sai de lá exausto. Às vezes sem pregar. Só de entrada é um território muito opressor com a opressão do inimigo, do diabo mesmo. Mas hoje, pastora, quando a gente passa, todo mundo sabe quem é o pastor Marcos, todo mundo sabe quem são esses brasileiros, são os missionários que estão cá a trabalhar. Então, às vezes, nós saímos de lá, às vezes, no comecinho da noite, a gente tinha temor, nós somos humanos, não é? Tinha temores, mas Deus foi nos dando graça e foi também mostrando para nós que Ele havia nos colocado lá e que nenhum mal aconteceria. Então, nós estamos assim há 3 anos, com resultado frutífero, já podemos dizer isso, o futuro vai demonstrar isso, mas já temos resultado positivo da nossa semeadura. Então, amados irmãos, semeando ali para 70, 80 crianças, né? Sim. Aliás, junto com mais das de 100 outras crianças. Pessoas, mais de 100 crianças, né? Crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Então, essa semeadura que nós fizemos esses 3 anos, e cremos que vamos colher um bom fruto. Então, é isso, queridos irmãos, né? Pastora Fátima, que é a nossa líder lá em Maputo. Irmão, combata o bom combate. Faça, a gente fala, né, no português nosso, faça das tripas corações para estabelecer o Evangelho em Maputo. Trabalhe com afinco. Entenda, irmã, que graças ao nosso Deus, a irmã é livre, a irmã é aprovada, não é? E você tem a responsabilidade de discipular aqueles que estão consigo
e fazer deles aquilo que Jesus deseja que nós sejamos, discípulos, que recebam o Evangelho e sejam aprovados, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Deus abençoe os amados, estamos juntos com vocês, orando dia e noite pelas madrugadas, para que nós estabeleçamos a igreja em Maputo. Eu acho que a igreja em Maputo vai ser uma base missionária para todo esse país, né? Nós cremos que Deus está trabalhando nisso e nós temos que trabalhar também com afinco para que no dia do Senhor sejamos não envergonhados, mas sejamos recebidos com louvor e adoração pelo nosso Deus. Então vamos fazer uma oração, pastor? Amém. Bem? Querido Deus, nós louvamos o Teu nome por esta manhã. Sim, hoje Deus, é um muito dia obrigado, especial, é o dia para nós, o dia que o Senhor ressuscitou domingo pela manhã. Sim, meu Deus. Então nós louvamos o Teu nome, nós te Louvamos, adoramos, Pai. te agradecemos pelas vidas que o Senhor tem colocado no nosso caminho missionário, pelas pessoas que nós temos aqui treinado, para que eles também entendam, a Deus, que receberam de Deus o Evangelho e que são aprovados para disseminar o Evangelho, para pregar o Evangelho, Amém. para levar o Evangelho às famílias, Sim, meu Deus. às pessoas que necessitam da Tua graça. Abençoa a pastora Fátima, dando a ela sonhos proféticos, dando a elas estratégias, porque o reino também caminha com estratégias, ó Pai, de trabalho, que fazer, como fazer, o que Deus deseja que seja feito. E isso, ó Deus, nós buscamos em oração e agimos também. Orar significa orar e agir, não é apenas orar, orar e agir, ou seja, orar e trabalhar, orar e caminhar, orar e visitar, orar e levar pessoas, né? Estabelecer oração, estudos, Amém, Jesus. para que as pessoas conheçam o Evangelho Abençoa, e possam vir adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Portanto, nós te agradecemos por tudo, Pai. em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Deus abençoe, queridos. Paz do Senhor. A paz.